Olá meus amigos. Tudo bem? Se inscreva no canal e clique no sino das notificações para o YouTube avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos à história de hoje, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas, Lucas 10 e 25, 37. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Na parábola Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que o homem tinha, e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma um levita também descia pelo mesmo lugar, e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois ele colocou-lhe sobre seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta que ele acertaria quando voltasse. Então, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor da lei. Isso significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta: o que está escrito na lei? Lucas 10 e 26. Com isso Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo a Deuteronômio 6,5 e Levítico 19 e 18, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10 e 27. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isto e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa, e que a obediência perfeita a ela resulta a vida eterna. Romanos 7:12, Gálatas 13:12. O problema é que enquanto lei é espiritual o homem é carnal, e vendido ao pecado. Romanos 7:14. O estudioso, ao invés de reconhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Lucas 10 e 29. Com essa pergunta o doutor da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Personagens da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano são mencionadas 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. São elas: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano, e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade e nem o objetivo de sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os seus auxiliares dos sacerdotes. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum.
Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus, e vice-versa. A antipatia entre samaritanos e judeus remontava aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Flávio Jósefo diz que certa vez os samaritanos profanaram a área do templo para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa. Nas sinagogas judaicas os samaritanos eram amaldiçoados. Inclusive, os judeus pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura. Vamos à explicação da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época: uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio, Lucas 9:53. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Vamos estudar mais sobre a Bíblia no próximo capítulo. Então foi isso. Mais uma história linda da Bíblia. Se possível, fique em casa, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.